Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 22 de Isaías e é isso. Continuamos com gripe, mas vamos que vamos. Bom dia, Amandinha, seja bem-vinda. Vamos lá. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, porque mesmo quando estamos enfermos, sabe, Deus, o Senhor nos fortalece, nos guarda, prepara cada coisa, prepara as pessoas, sabe, Deus, e tudo vem de encontro a nós, assim, para que o Senhor cumpra o seu propósito conosco, Deus, nessa terra. Por isso nós te agradecemos pela provisão de cada dia, Deus, de pessoas, de alimento, sabe, Deus, e até mesmo dos instrumentos que o Senhor usa, como os médicos, os remédios. Muito obrigada por tudo, Deus. Nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, Deus, que ela seja fogo ardente em nosso coração. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos forge e nos molde através dela. Em nome de Jesus, nós abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para te ouvir nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vamos. Então, gente, vocês já se deram conta de que a gente já leu mais do que falta? Ai, que emoção quando a gente pensa nisso. Vamos lá. Então, capítulo 22 é um capítulo muito interessante, muito cheio de coisas, mas eu não sei se eu vou conseguir colocar tudo aqui. Vamos tentar. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Porque a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso eu disse: vão embora, deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Nos seus cavalos e carros de guerra e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Kir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar e rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro, em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, Senhor, o Todo-Poderoso, falei.
Falta ainda outra parte, mas vamos parar aqui, porque essa parte é muito importante, muito interessante, muito forte. Então, Isaías vai falar que no Vale da Visão, ele se deparou com o seguinte acontecimento. As pessoas estavam em um contexto de guerra, em um contexto de, em que eles estavam perdendo, mas eles ainda assim estavam se alegrando, eles ainda assim estavam, sabe? Então aqui no início vai dizer o seguinte: por que é que vocês estão nos terraços gritando e festejando? Porque a cidade está toda alvoroçada e alegre. E aí vai continuar dizendo: os soldados de Jerusalém, eles não morreram na guerra, não foram mortos na batalha. Eles fizeram foi fugir da batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. E aí continua e o texto parece um pouco confuso. Mas aí quando a gente chega no final, a gente vai ler o seguinte: Judá não tinha nenhum meio de se defender, a partir do versículo 8. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém, derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras para a reconstrução das muralhas. Vamos continuar. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Ou seja, as pessoas começaram a dar o seu jeitinho, falar, nossa, tipo, elas estavam meio que anestesiadas em relação ao que o Senhor de fato queria, sabe? Uma das coisas que eu anotei é que na época de, quando Josué perdeu uma batalha, ele ficou prostrado diante do Senhor, sem saber o que fazer. Então ele ficava chorando, se lamentando, e o Senhor queria que ele se levantasse, que ele se colocasse, se posicionasse, fizesse o que tinha de fazer, que uma pessoa específica lá tinha pego as coisas ali, os despojos daquela batalha que não era para pegar nada, e ele virou e ele falou: faz o que é certo, faz o que você tem que fazer, se levanta, para de chorar e se lamentar. Aqui, ao contrário disso, ao invés, as pessoas estavam, nesse mesmo contexto de guerra, nessa mesma, as pessoas, os soldados deles, eles de fato não foram mortos, mas eles tinham fugido, eles estavam assim, tipo, e Deus queria que eles buscassem a Ele. E ao contrário disso, as pessoas estavam se anestesiando, as pessoas estavam ainda assim festejando, as pessoas estavam ainda assim, como é que se diz? Procurando jeito de arrumar uma coisinha aqui, tapar uma brecha ali. Ah não, deixa eu ver aqui como é que eu coloco minha casa de novo, como é que eu faço essa muralha aqui de novo. Como se maquiando algo, maquiando uma situação que eles estavam vivendo, maquiando algo que o Senhor estava permitindo eles viver, e eles falando: não, tem nada a ver, isso é normal, é tua coisinha que faz crente se dar mal, sabe? Não, a gente tá bem, a gente ainda tem as nossas casas, enfim. E aí vai dizer assim: porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. Então vai dizer o que o Senhor de fato queria deles. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar, a se lamentar, a rapar os cabelos e a vestir roupas feitas de pano grosseiro, em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram, festejaram, mataram touros, ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. E aí vocês diziam: comamos e bebamos, amanhã nós morreremos. As pessoas estavam se anestesiando. Ontem eu estava assistindo um podcast, eu gosto muito de podcast, né, gente? Eu gosto muito de papos, eu gosto muito de conversas, eu gosto muito de mesa, eu gosto muito de sentar as pessoas e trocar uma ideia, eu gosto disso. Não gosto nem de coisa online, mas é o jeito que a gente acha, mas enfim.
E aí ontem eu tava sentada, eu tava ouvindo essa menina e ela falando assim, cara, eu cheguei num nível, eu conquistei as coisas que eu queria muito engravidar. E aí Deus me deu 3 filhos, mas a depressão não passava. E assim, né, ela adquiriu meio que essa depressão, é a Fernanda Witwicki. E eu tava ouvindo o papo dela com uma psicóloga, a psicóloga tentando entender o que se passava ali na mente dela. E ela virou e ela falou, eu ainda tô num tratamento, porque, sabe, as pessoas o tempo todo, elas querem colocar como se a gente precisasse buscar alegria a todo e qualquer custo, sendo que o tempo todo a gente tá atrás dessa dopamina, dessa satisfação, desse prazer, quando às vezes o Senhor quer nos recolher e quer que a gente tenha um tempo de chorar, de se lamentar, enfim. E aí, e então essa parte aqui tá falando isso, tá falando que aquela não era a época deles se levantarem, deles darem o jeitinho deles, era tempo em que o Senhor estava os convidando para se lamentar, para se arrepender. Vamos continuar, porque senão não acaba em tempo, e essa próxima parte é mais importante ainda. Então vai dizer assim, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar de você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar como uma estaca que foi ficada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim, Eliaquim perderá a sua posição e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, Senhor, Todo-Poderoso, falei. Então aqui, rapidamente para a gente fechar, vai dizer que Sebna era um oficial ali, uma pessoa muito importante ali, que servia o rei Ezequias. O rei Ezequias. Enfim, vocês sabem quem. Eu vou tirar de você a sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei meu servo Eliaquim. Gente, onde é que tá? Mas enfim, é por aí. É Ezequias mesmo. Se eu não me engano. Enfim, ele era um agente ali da alta posição, ele, né, um oficial muito importante, ele se orgulhava ali do exército que ele tinha, né, sob o comando dele, ele estava muito próximo ao rei, porém ele se orgulhava e ele queria fazer a sua sepultura junto ali com os reis, os montes. E aí o próprio Senhor vai com uma palavra de condenação para ele, dizendo: você está se orgulhando aí à toa, porque eu tenho poder para te tirar do seu cargo e te colocar e te jogar, lançar nos países. E aí ele fala: e eu vou fazer isso e eu vou colocar no seu lugar Eliaquim, o filho de Hilquias. E aí, gente, eu achei essa parte tão interessante. Por quê? Porque ela vai dar a mesma autoridade para ele que ele deu para a igreja. Então a gente pode observar alguma coisa assim, ó: eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele
toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém, para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. Gente, a igreja tem essa mesma autoridade. E aqui Deus está falando que ele nos entregou essa mesma posição, essa mesma autoridade, é a igreja, tá? Não é você sozinho. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. E eu comecei a pesquisar e eu pensei, gente, será que Eliaquim aqui tá apontando para Jesus? Né? E aí depois vai falar ali dos seus parentes, que ele seria uma carga pesada, e ele seria destituído da sua posição, porque todos ali passariam a depender dele, enfim, e aí com esse peso todo ele se quebraria. Não vai dar pra gente pensar muito nisso, mas eu ainda tô bugando também nessa informação que eu li, e eu convido a vocês refletirem também, me ajudarem aí, porque ainda eu tô aqui com a minha cabeça fervilhando por ler isso, por ver que, né, a gente assim, com essa mesma autoridade, então que a gente pegue isso e saiba que isso é para nós no dia de hoje, aliás, né, e que possamos exercer isso. Meu tempo passou um pouquinho, beijo, boa quinta-feira, Deus abençoe.